Olá investidores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Investidor Iniciante. Hoje eu vou falar sobre os 3 principais fatores que encarecem o preço dos nossos combustíveis e eu vou explicar cada um desses fatores, qual o peso que cada um deles tem e que encarece tanto o nosso combustível, mesmo o Brasil sendo um país autossuficiente em petróleo. E é isso aí, vamos lá. Antes de começar a falar sobre os fatores que encarecem o preço dos nossos combustíveis, eu gostaria de esclarecer alguns mitos em relação ao petróleo, em relação à Petrobras. O primeiro deles é um mito que todo mundo fala, que o petróleo é nosso, a Petrobras é nossa, principalmente alguns políticos oportunistas em época de eleição, eles citam muito esses ditados, mas pode ter certeza que a Petrobras ela não é nossa, o petróleo também não é nosso. Atualmente o governo é dono de apenas 35% do total de ações da Petrobras, mas ele consegue manter o controle acionário por ele ter mais de 50% das ações ordinárias. As ações ordinárias, como eu já expliquei em alguns outros vídeos, são as ações que dão direito a voto. Então, o governo ele detém 35% do total de ações e um pouco mais de 50% das ações ordinárias. Por isso que o governo detém o controle da Petrobras. Mas em torno de 65% da empresa pertence aos investidores, pertencem aos outros acionistas, sejam eles minoritários, sejam também fundos de investimentos. Existem muitos fundos de investimentos e até outras grandes empresas que investem na Petrobras, então mais de 60% da empresa pertence ao mercado, pertence aos investidores. Então esse mito já está esclarecido. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso, tem um site muito bom que mostra todos esses dados do quadro acionário e todos os indicadores de desempenho da Petrobras, que é o site Status Invest. Então basta digitar o nome da Petrobras ou o código da ação e você vai conseguir acessar todas essas informações. Um outro mito que também é muito falado, que muitas pessoas acreditam ser verdade, é em relação ao monopólio sobre a exploração e sobre o refino de petróleo. Desde 1997, depois que foi editada a nova lei do petróleo, que a Petrobras ela não detém mais o monopólio sobre a exploração de petróleo. E já no ano de 2002 foi quebrado o monopólio em relação ao refino do petróleo. Então esse é mais um mito que é muito falado, principalmente quando surge algum aumento dos combustíveis, principalmente da gasolina. As pessoas falam muito, mas a Petrobras é um monopólio, se abrir o mercado para outras empresas, possivelmente vai baratear o preço dos combustíveis. Mas não é um monopólio e eu vou explicar para vocês por que não tem tanta concorrência, né? A Petrobras ela é absoluta no nosso mercado. E é por uma questão muito simples. Imagina você abrir um determinado comércio, uma determinada indústria, para competir com uma empresa que, dependendo do cenário econômico, decida vender o produto dela mais barato do que o preço de custo. Isso mesmo, muitas vezes o governo na base da canetada, ele vai lá e obriga a Petrobras a vender combustíveis por um preço menor do que o preço de custo para a produção e distribuição desse combustível. Então imagina você entrar numa concorrência dessa, não faz sentido nenhum, né? Então por isso que as outras empresas elas não entram no mercado brasileiro. E sem contar que mesmo que sem essas canetadas, sem essas interferências do governo, obrigando a Petrobras vender os combustíveis mais barato do que o preço de custo, é muito difícil concorrer com uma empresa do porte da Petrobras. É uma empresa muito grande, é uma gigante mundial. Ela consegue ter uma competitividade muito grande no cenário internacional. Então isso por si só já seria muito difícil para as concorrentes. Imagina o governo indo lá, dando uma canetada e obrigando a empresa a vender os combustíveis mais barato do que o preço de custo. Isso já aconteceu várias vezes, né? Agora em 2014, 2015 aconteceu. Já aconteceu na década de 2000, aconteceu também na década de 90. Então, nenhuma empresa privada séria vai querer entrar numa concorrência desleal dessas. Então, por isso que a Petrobras não tem grandes concorrentes no mercado nacional. Agora sim, vamos falar sobre os fatores que implicam no nosso combustível ser tão caro, mesmo o Brasil sendo um país que é autossuficiente em petróleo. O Brasil atualmente consegue explorar um número muito próximo de 3 milhões de barris de petróleo por dia.
Isso mesmo, aproximadamente 3 milhões de barris de petróleo por dia. Mais que o suficiente para atender todo o mercado nacional em relação aos derivados de petróleo. Desse valor, a Petrobras ela exporta aproximadamente 1 milhão de barris de petróleo. Isso mesmo, a Petrobras exporta aproximadamente um terço da sua produção. A Petrobras também importa um percentual de petróleo, pelo simples motivo das nossas refinarias, elas serem adaptadas, elas foram construídas para processar um tipo de petróleo mais leve, um petróleo bem parecido com as características físicas do petróleo do Oriente Médio, porque quando essas refinarias elas foram construídas, o Brasil não era um grande produtor de petróleo. O Brasil importava quase que 100% do petróleo que era refinado no país. Então, as nossas refinarias elas têm a tecnologia adequada para refinar esse tipo de petróleo. E o nosso petróleo, na verdade, é um petróleo que tem características físicas bem diferentes. O petróleo do Oriente Médio é um petróleo mais fino. Já o petróleo que é coletado aqui no Brasil é um petróleo mais grosso, parece asfalto. Então a Petrobras ela importa esse petróleo mais fino para fazer um chamado blend, uma mistura, para que assim consiga beneficiar, consiga refinar esse petróleo nas nossas refinarias. Então esse é o real motivo por trás dessas importações que a Petrobras faz. Então desse total de petróleo extraído pela Petrobras, menos esse percentual que é exportado e mais o percentual que é importado, vai ficar um saldo de aproximadamente 2.179.000 barris de petróleo por dia. Desse montante, a Petrobras ela refina em torno de 1.876.000 barris de petróleo por dia, equivalente a aproximadamente 75% da necessidade de combustíveis que o país tem. Aí você vai me perguntar, mas onde é que ela consegue o restante do combustível para atender a demanda do país? Ela também faz importação dos produtos já refinados, gasolina, querosene, gasolina de avião, óleo diesel. Então a Petrobras ela faz a importação desses derivados de petróleo para que assim ela consiga atender toda a demanda que o mercado brasileiro exige. Aí você vai me perguntar, mas onde que está o problema nisso aí? O problema está na importação por si só? Não. O problema ele está no nível de produtividade das nossas refinarias. As nossas refinarias elas estão atualmente, de acordo com o último relatório executivo divulgado pela ANP, que é do mês de janeiro, elas estão trabalhando com uma capacidade produtiva de apenas 76%. Isso mesmo. Isso quer dizer que se a Petrobras ela trabalhasse com uma capacidade próxima dos seus 100%, ela iria conseguir atender quase que 100% do mercado nacional. Eu não sei se eles trabalham com essa capacidade reduzida devido às tecnologias das nossas refinarias não conseguirem refinar todo esse petróleo, ou se simplesmente por alguma estratégia comercial. Mas isso para mim é um dos problemas que impactam no preço dos combustíveis, porque se a Petrobras ela refinasse 100% do petróleo, 100% dos derivados que são consumidos aqui no país, ela poderia adotar uma política de preço para o mercado doméstico, para o mercado nacional, diferente da política de preço que é usada para comercializar o petróleo com o resto do mundo. Porque se a Petrobras ela tem um custo para produzir todos os derivados 100% em real, ela pode cobrar por esses combustíveis, por esses derivados, um preço em real. Não faz sentido a empresa ela ter uma capacidade produtiva de produzir todos os derivados com todas essas despesas em real e cobrar um preço em dólar. Esse fator por si só, ele não faz com que os nossos combustíveis sejam mais caros. Existem outros fatores que eu vou explicar aqui para vocês, mas ele, na minha opinião, é um dos principais. O segundo fator que, na minha opinião, impacta de forma direta e de uma forma bem significativa no preço dos nossos combustíveis é a margem de lucro exercida pela Petrobras. Se você voltar lá no site Status Invest e analisar os indicadores de desempenho da Petrobras, você vai ver que a margem bruta que a Petrobras está realizando nas suas negociações, nas suas vendas, é bem próximo de 50%. É uma margem muito alta e principalmente se você comparar essa margem com outras empresas do ramo, como a Shell, a Total. Se você comparar esses números, você vai ver que a Petrobras está realizando
um lucro bem mais alto do que essas outras empresas do ramo. E sem contar que a Petrobras é uma empresa estatal, né? Então ela deveria ter uma política voltada mais para o interesse nacional. Eu não estou dizendo aqui que a Petrobras tem que vender combustível mais barato do que o custo do combustível, mas ela poderia reduzir a sua margem para baratear o preço dos combustíveis no país. Eu não sei se a Petrobras está usando essa margem tão alta, tão agressiva, para cobrir prejuízos do passado. Se você for lá no site da Petrobras, eles até tentam explicar que os prejuízos, os desvios de dinheiro que foram feitos da empresa no passado não tem relação direta com os preços dos combustíveis. Mas se você for analisar os números divulgados no balanço da Petrobras, você vai ver que ela está com uma margem de lucro muito alta, uma margem bruta, uma margem líquida também muito alta, principalmente em comparação com as empresas que atuam no mesmo setor. Então, na minha opinião, isso também é um dos fatores que encarecem o preço do combustível. A Petrobras ela poderia muito bem reduzir a sua margem de lucro para o mercado doméstico, para o mercado interno e continuar mantendo as suas outras políticas de preço no quesito exportação. Agora vamos para o último fator que implica no preço dos nossos combustíveis, que implica o nosso combustível ser tão caro, que são os impostos. Eu utilizei aqui como base o preço médio divulgado pela Petrobras, que segundo ela foi coletado entre os dias 13 e 19 de março. De acordo com a Petrobras, nessa coleta, o preço médio da gasolina no Brasil está em torno de R$ 7,27. Vou começar falando sobre o imposto estadual, o ICMS. De acordo com essa coleta da Petrobras, o valor do ICMS chega a incríveis R$ 1,75, ou 24,07% frente ao preço final da gasolina. E ainda por cima temos o imposto federal. O imposto federal representa 0,69 centavos, ou 9,49% do preço final da gasolina. E quando você soma esses dois impostos, você vai chegar a um percentual de 33,56% frente ao preço final da gasolina. Mais de um terço do que você paga no litro da gasolina são impostos. Na minha opinião, o principal fator que encarece o preço dos nossos combustíveis. E eu estou falando aqui em 33,56% sobre o preço final da gasolina. Se você for pegar esse valor cobrado de imposto federal e estadual e for comparar com o preço de distribuição da Petrobras, com o preço realizado pela Petrobras, esse percentual ele vai chegar a 86,84% do preço realizado pela Petrobras. Isso mesmo, a gasolina, logo após sair das refinarias, ela praticamente dobra de preço quando é aplicado os impostos sobre o seu preço inicial. Isso é um verdadeiro absurdo. E o valor dos impostos só perde para o valor realizado pela Petrobras. São R$ 2,44 de impostos e o valor realizado pela Petrobras na refinaria é de R$ 2,81. Então, os impostos, sem sombra de dúvidas, o principal fator que encarece o preço da nossa gasolina, dos nossos combustíveis. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo do vídeo. Se ficou alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário que vocês acreditem que eu deixei de falar aqui no vídeo, deixa aqui nos comentários que eu vou ter a maior satisfação em responder vocês. Se você gostou do nosso vídeo, deixa o like, dá aquela força aí, se inscreve também no nosso canal, ativa o sino das notificações para você receber todos os nossos vídeos e ajudar a divulgar o nosso conteúdo sobre finanças, sobre investimentos, sobre educação financeira. Toda semana eu vou estar trazendo conteúdo novo aqui para vocês, então aproveita e já se inscreve para você ficar por dentro de tudo. É isso aí, pessoal. Até a próxima.